Fala gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer uma review do KZ-STX, lançamento da KZ, e provavelmente é uma marca que vocês vão ver bastante comigo, tá? Porque é uma marca de custo-benefício muito bom, são produtos baratos e a galera adora, então eu trabalho com esses fones e vou conseguir fazer review de vários modelos. Decidi começar pelos STX porque ele é lançamento, certo? Eu achei um fone bem interessante pra gente conversar e debater aqui até que ponto ele é um custo-benefício tão bom e será que ele é um upgrade dos SN Pro ou só dos SX? Bom, vamos começar falando um pouquinho aqui da KZ. Primeiro de tudo, a minha introdução no mundo do áudio de verdade foi feita pela KZ, então eu sou muito grato pela marca. Em meados de 2014, 2015 por aí, eu adquiri um fone deles e, cara, eu lembro até hoje, ele custou R$17, que era o KZ ATR. Na época foi uma revelação tão grande para mim a qualidade daquele fone que eu comecei a testar fones melhores e me interessar pelo assunto, entendeu? Até hoje eu tenho esse KZ ATR ali no quarto, ele funciona até hoje. E incrivelmente, de vez em quando eu pego ele para ouvir e penso, bom, se passaram tantos anos, eu já ouvi tantos fones melhores, esse KZ ATR vai ficar um pouquinho para trás. Vou lá ouvir ele, escuto ele e falo, caramba, ele ainda é um bom fone. Então, cara, eu tenho um carinho muito grande pela KZ, apesar deles errarem muitas vezes em algumas questões que a gente vai conversar aqui, principalmente na região dos agudos. Bom, o KZ-STX é uma dita evolução do KZ-ST. O KZ-ST foi o fone que fez o maior sucesso da KZ, tá? Provavelmente você já ouviu falar dele. E era um fone com uma armadura balanceada e um driver dinâmico, dois drivers. E o KZ-STX é uma evolução dele. O que acontece? Eles pegaram a mesma armadura balanceada, que cuida dos médios e agudos, e adicionaram um novo driver dinâmico com tecnologia nova deles, que pretende melhorar os graves dos ST. Então esse carinha aqui nada mais é do que uns ST com graves melhores, e realmente é isso que acontece. Vamos dar uma conversadinha agora sobre a construção? Bom, vamos dar uma conversadinha então sobre a construção do KZ-STX. Primeira coisa, ele tem a mesma construção dos ST antigo, tá? Então em 6 anos a KZ não evoluiu muito a construção dele, só mudou um pouco o cabo, e a gente vai chegar nisso. Mas tudo bem, porque ele é um fone barato e ele já é bem construído. Seguinte, ele vem numa caixinha bem pequena, tá? Muito boa para transporte, principalmente eles que têm que mandar da China para o mundo, e facilita bastante. Aqui dentro ficam as shells, eu já retirei ali, tá? E debaixo ficam o cabo e as ponteiras. Basicamente é só isso que vem na caixa, mas pelo preço é ótimo, simples, compacto, isso aí. Partindo para as ponteiras. As ponteiras é o seguinte, ele vem com uma seleção pequena delas, vem apenas pequenas, médias e grandes de silicone. Eles podiam incluir mais algumas ponteiras, mas enfim, ponteira tu consegue depois. Em termos da qualidade das ponteiras, elas são as clássicas da KZ, tá? Tem essas ranhuras aqui e tal. Não gosto muito delas porque elas são muito rígidas. Acaba incomodando um pouco nos ouvidos depois de algumas horas. Mas você substitui as ponteiras, show de bola. O cabo do fone. O cabo do fone é o seguinte, ele, segundo a marca, introduziram prata nesse cabo para melhorar a qualidade de som. Para mim é simplesmente um marketing, uma mentira, porque eu testei com o cabo original dos ST e esse cabo aqui o som é o mesmo. E creio eu que para introduzir prata nesse cabo seria muito caro, eles teriam que cobrar mais no fone. Bom, por sorte a estética ficou bonita, o cabo branco com fone verde, né? Não sou palmeirense nem nada, mas ficou bonito. A única ressalva com esse cabo é o seguinte, ele tem esse split aqui onde divide o cabo para o direito e esquerdo muito grande e robusto. Quando, por exemplo, você levanta de uma cadeira, ele engata ali na mesa. Quando você está usando o cabo por baixo da sua camisa, ele fica arranhando ali na sua barriga, sabe? No seu peito, porque ele tem essas quinas. Não é um negócio muito bem feito e muito esmerado, mas é o que é. As shells são as mesmas dos ST antigo, tá? Plástico bem leve, muito ergonômico, na minha opinião, mais ergonômico que o KZ-SN Pro, KZ-S10 Pro e a linha nova da KZ. Então não tem muito do que reclamar. O cabo é removível, se você tiver problema no cabo, você substitui o cabo, tá? Cadê aqui, ó? Ele tem esse sistema de 2 pinos
clássico da KZ. Então você conecta aqui nos dois pinos do fone e show de bola. Basicamente, construção simples, direta, barata, show de bola, não tem muito do que reclamar a não ser dessa questão do cabo. Bom, agora a gente vai falar do som do K6 STX. Como eu disse, ele é uma evolução do ZST e, na minha opinião, não compete muito bem com o ZSN Pro, que para mim é sim um fone ainda melhor, custando mais ou menos igual. Ainda assim, o ZST é um ótimo custo-benefício e você pode achar relevante a compra dele. Então, o que acontece com o ZSTX? Como eu disse, a sonoridade é igual ao do ZST, só que com graves melhorados. Esses graves melhorados realmente têm uma eficiência bem grande, tá? Ele tem um grande incremento na região dos graves, mas muito bem feita. Ele tem os subgraves bem para cima, com bastante carne, bastante corpo, um som bem cheio. Os médio graves são para cima também, mas não tanto quanto os subgraves. Então os médio graves não invadem tanto os médios, porque a região principal dos graves são os subgraves. Ele tem uma velocidade muito boa nesses graves, detalha muito bem baixo, bumbo de bateria, separa muito bem todos os instrumentos. E eu sentia que o ZST antigo poderia ficar um pouco embolado às vezes, sabe? Quando a música ficava muito complexa. O ZSTX é sim uma evolução bem grande comparada com o ZST comum. Em relação aos médios e agudos, é aqui que começa a complicar um pouco, porque ele continua com a mesma sonoridade agressiva do ZST. Essa sonoridade agressiva pode ser ótima caso você tenha uma boa resistência a agudos, consiga ouvir agudos sossegado, mas para o meu gosto pessoal eu acabo não conseguindo ouvir esse fone por muitas horas. Eu coloco ele com volume moderado ali, escuto meia hora, 40 minutos, ele já está me irritando e eu acabo passando para outro fone. O que acontece? A região dos médios é onde mora o maior perigo dele. Ele tem vozes masculinas bem detalhadas, ricas e quentes, por causa desses subgraves, esse corpo. Ele tem um corpo nas vozes mais graves, sossegado, guitarras mais pesadas soam incríveis. Começa a partir para os médios mais agudos é onde complica, cara, porque ele tem uma elevação bem grande na região das vozes, principalmente femininas. Então o que acontece? Ele começa a ter algumas colorações não tão legais em vozes e em guitarras principalmente. As vozes começam a soar um pouco anasalhadas, não tão naturais, mais ou menos isso aqui. Tem uma coloração bem característica de médio agudos para frente. As guitarras são o pior para mim. Eu vou tentar sintetizar aqui para vocês o que acontece mais ou menos. Imagina que você está na sua casa, tentando dormir à noite, um silêncio total, e no seu telhado aparecem dois gatos e eles começam a brigar sem parar e miar. É mais ou menos isso que acontece com os ST. Solos de guitarra muito agudos parecem gatos miando, são muito berrantes, muito agressivos, muito para frente. De novo, você pode gostar dessa assinatura sonora, você pode ter uma resistência alta, médio agudos e adorar esse crunch maior nas guitarras, nos solos de guitarras, como ele joga pra frente e detalha isso. Mas se você tem uma sensibilidade nessa região, você vai achar ele muito agressivo. Partindo para os agudos, aqui a situação é um pouco diferente. Ele tem agudos, na minha opinião, bons, são elevados, tem bastante arejamento, detalhamento, uma espacialidade legal, só que não são tão agressivos. Os ZSN Pro tem essa região elevada e os médio agudos não tão elevados, então o ZSN Pro acaba soando mais brilhante, mas menos agressivo, por isso que eu prefiro ele. Mas os agudos dos ST são bem legais, dos STX. Não tem muito o que reclamar, e mesmo com todos esses defeitos, principalmente nos médio agudos que eu citei aqui, pelo preço dele, 15 a 20 dólares, cara, é difícil algo que bate ele. Novamente, a própria KZ bate ele com os SN Pro, mas é uma recomendação forte por essa faixa de preço, não tinha como não ter seus defeitos, seu calcanhar de Aquiles é no médio agudo, e basicamente se você aguenta essa sonoridade, pode ir sossegado que é uma ótima compra. Valeu, gente, obrigado, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa a curtidinha ali que vai me ajudar bastante, eu estou começando o canal agora. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês podem também se inscrever, tá? Eu vou tentar trazer 1 ou 2 vídeos por semana, vou tentar melhorar a minha edição. Estou filmando em um lugar diferente para ter menos eco, encomendei um microfone, então no futuro vocês vão ter uma qualidade melhor, tá? É isso, um abraço e até mais.